Olá a todos e todas. Vamos começar mais uma aulinha sobre trauma. Especificamente, eu vou falar um pouco sobre fratura. Meu nome é Anne Carolina Chagas Bandeira, sou a professora de vocês e vamos falar um pouco da assistência do paciente no trauma. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre identificação de uma fratura. Corriqueiramente, acontece isso no dia a dia, né? Com crianças, idosos, às vezes o idoso cai da própria altura, por uma fragilidade óssea já, o idoso possa ter, uma criança brincando, um adulto também pode acontecer. Então, fraturas acontecem todo o tempo ao nosso redor. O que a gente deve fazer? Primeiramente, sempre a gente deve tentar identificar da forma mais correta. Compare o membro supostamente fraturado com o que não está comprometido. É algo bem importante que a gente deve fazer quando tem alguém com fratura. Primeiramente, obviamente, o que é que vai acontecer? Deformação. Às vezes a fratura, eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem para vocês. Às vezes a fratura ela não rompe a pele, então ela fica deformada a pele. Uma coisa que todo mundo vai ter é dor. Então a pessoa vai reclamar muito, está com muita dor, está com muita dor. Também um edema, né, que as pessoas conhecem como inchaço, então vai ter o edema também. Vai ter alguns espasmos musculares que podem ser perceptíveis, tem feridas, e aí vai ter sangramento. E também, claro, o paciente vai ficar pálido, suor frio, né? Procure sempre a presença de dor quando manipula aquele membro. Às vezes são fraturas pequenas, então não aparece uma deformação muito grande, mas tem muita dor quando manipula. Captação óssea, às vezes quando toca, faz um barulho diferente, como se fosse uma captação óssea. Enchimento capilar lento naquela região que teve a fratura. Ou seja, você aperta as extremidades e não enche de sangue, né? Não fica esbranquiçado. E quando solta, não enche de sangue. Diminuição da sensibilidade, redução da temperatura, ou seja, aquele membro fica frio. A imagem, vocês podem observar que tem dois tipos de fratura, a fratura fechada e a fratura aberta. A fechada, a pele vai ficar como? Vai ficar íntegra. E aí você só vai observar o quê? Dor e deformação. E também tem a fratura aberta. A fratura aberta é quando a pele se rompe, o osso fica exposto, né? Gera sangramento. Obviamente, quanto mais vasos atingir, maior o sangramento, principalmente se for uma artéria. Apresenta maior chance também de infecção, porque ele fica aberto, né? Rompe a integridade da pele e aquela região fica aberta. Então, se aquela região fica aberta, pode entrar micro-organismos pelaquele local. Qual é a conduta? Qual é a nossa conduta diante de uma fratura? Como devemos agir? Obviamente, no ambiente externo, fora do ambiente hospitalar, a gente deve sempre chamar ajuda ou locomover a pessoa para um local hospitalar, uma unidade hospitalar. Porém, tem algumas dicas que eu vou dar para vocês e algumas condutas que a gente deve fazer antes de transportar esse paciente. Primeiramente, independente da profissão que a gente seja, se nós somos da área de saúde ou não, a gente precisa fazer uma leve tração para aquele osso ficar o que eu chamo de mais fisiológico possível de que ele era antes de ter quebrado, de ter fraturado. Então, você tenta imobilizar aquele osso o mais fisiológico possível. Isso não quer dizer que você precise colocar no local o osso, mas você deve colocar ele o mais fisiológico possível para esse transporte seguro, para ter um transporte seguro. Imobilizar as articulações, isso é importante. Quebrou aqui, quebrou essa região, o antebraço, né? Por exemplo, essa articulação do punho e o do cotovelo, ela tem que ficar o quê? Tem que ficar paralisada. Não pode ter o quê? Não pode ter movimentação, porque, consequentemente, vai movimentar também o osso do antebraço. Buscar a posição mais confortável para a vítima, lavar com soro fisiológico, principalmente com a lesão aberta. Ah, mas precisa imobilizar primeiro? Não. Antes de imobilizar, antes de tentar colocar aquela fratura o mais fisiológico possível, você deve lavar e limpar. Claro, obviamente, para evitar o quê? Pensando numa prevenção de osteomielite, numa prevenção infecciosa, pensando nesses processos, você vai lavar. E tentar realinhar o osso de forma fisiológica. Você não vai forçar para ficar igualzinho que era antes. Você só vai alinhar. Na imagem,
vocês vão ter duas situações. A primeira situação, você vê a vítima que teve um ferimento em membro superior. E aí a gente colocou uma atadura com a tipóia, né, na pessoa. Ela fica com o braço imobilizado, o que gera mais conforto para ela, certo? E a gente coloca no contato com o quê? Com o corpo, para ter menos movimento. No membro inferior, já tem uma articulação um pouco mais elaborada. Provavelmente papelões aí, ou EVE, que é um material mais rígido, tem um material mais rígido, que também imobiliza, e ataduras, sempre com ataduras. E aí você imobilizou de um lado do outro, embaixo, e passou a atadura. Claro que tem várias formas de fechar com a atadura, essa é uma das formas, mas também tem outras formas. O que você vai perceber? Primeira coisa, quando é membro inferior, a perna fica, os tamanhos das pernas ficam diferentes. Ela fica rotacionada para fora. Então você observa que pode ter quebra no fêmur, em outras partes ósseas. Cobrir o ferimento com pano limpo, principalmente se estiver aberto. Estancar o sangramento, às vezes, em situações como essa, é preciso até fazer um torniquete. Prevenir contra o estado de choque, ou seja, se eu diminuir a quantidade de sangue, eu vou evitar o choque hipovolêmico. E imobilizar com tala ou material rígido, né? Às vezes papelão, depende muito da situação que você se encontre, mas no geral é tala e material rígido. Aqui eu gostei dessas imagens, porque ela vai dizer o passo a passo, né, de uma fratura externa. Que a fratura externa, ela traz um pouco mais de mobilização social, justamente porque tem muito sangue, e termina que se você souber dominar a cena, você controla toda a situação, a vítima e também os que estão ao redor. E aí na cena 2, começamos pela cena 2, eu tenho uma fratura. Observe que o membro está menor que o outro, né? Então tem uma rotação para fora, como geralmente acontece. E aí você vê que fez um certo rolinho de atadura e colocou o quê? A perna um pouquinho mais alinhada. Veja que não deixou de ter a fratura externa, mas ele alinhou o membro e colocou um rolinho ao redor, né, do osso que está externo, exteriorizado, e depois cobriu com a atadura. Observa que na cena 2 eu tenho a perna bem mais encurtada, e na cena 3 eu já tenho a perna um pouco mais alinhada com a outra, com a que não foi fraturada. Então isso é importantíssimo, certo? Tentar alinhar a estrutura óssea para transporte é muito importante. Diminui o quantitativo de sangramento, não lesiona outros vasos no transporte, e aí diminui muito a dor do paciente. Então é também importante que a gente trabalhe dessa forma. Até mais e aguardo vocês nas próximas.